Bom, neste vídeo nós vamos abordar uma ferramenta que o Unity tem vindo a desenvolver ao longo do tempo, que é a ferramenta de terrenos. Basicamente nós temos até agora testado aqui as nossas funcionalidades com este pequeno mapa, mas se nós quisermos fazer um jogo em que a personagem se mova num espaço ao ar livre, com montanhas, com árvores, com rochas e tudo mais, temos que criar um terreno. E então vamos tentar fazer isso no vídeo de hoje e vamos ver como é que se pode tirar partido dessa ferramenta, incluindo vamos importar alguns assets da Asset Store e vamos utilizá-los para tentar criar o nosso terreno. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer basicamente aqui é esconder aquilo que eu não quero. Eu vou tirar daqui a consola para ali, só para ficar mais arrumado. Portanto, só para relembrar, nós tínhamos aqui a Directional Light, que é a luz do nosso nível, do Sol. Temos aqui o Player e depois temos aqui o chão, que é este plano aqui de baixo. Depois temos as paredes e depois temos aqui mais uns planos inclinados e por aí fora. Pronto, basicamente o que eu vou fazer... temos aqui depois este GameObject vazio, que é só para colocarmos scripts. E depois temos aqui ainda a armadilha que tivemos a fazer na última sessão com um collider, que é um trigger para detectar as colisões e o sistema de vida para tirar vida ao player e por aí fora. E já agora deixem-me tirar aqui a tag player, que isto foi só durante os testes que nós estivemos a fazer. Portanto, o que eu vou fazer é esconder, ou melhor, desativar, não esconder, desativar todos os elementos do meu nível e deixo ficar só o player e posso também deixar ficar a armadilha. Portanto, eu vou pegar aqui na armadilha, vou colocá-los aqui no início, vou arrastá-los só para chegarem aqui todos juntos, para ser mais fácil. Eu não quero pôr os scripts dentro de nada, quero só que fique ali. Portanto, é só clicar e arrastar. Pronto, e agora vou selecionar estes todos, portanto daqui até ali faço o Shift e clique e vocês podem ver que ficou tudo aqui selecionado. Vou colocá-los todos dentro de um objeto vazio, portanto vou clicar com o botão direito em cima do selecionado e fazer Create Empty Parent. Pronto, e eu vou chamar este objeto vazio de testes e vou desativá-lo aqui no Inspector, portanto ali naquela checkbox desativo. Vou fazer isto, eles estão todos desativados, portanto desativei o parent, eles ficaram todos desativados, é como se eles não existissem na nossa cena. E então nós podemos agora criar um nível usando então a ferramenta de terrenos. Se vocês quiserem, podem também fazer outra coisa, que é copiar e colar aqui na pasta das cenas a nossa cena que estamos a utilizar. Portanto, fazem uma cópia de segurança, digamos assim, depois apagam aquilo que não querem que fique cá e assim não alteram a cena que nós temos feito até agora. Pronto, como nós depois também vamos fazer outros níveis, eu para já vou continuar a trabalhar nesta cena, que é a minha cena que diz nível 1. Pronto, vou clicar então ali no mais, na hierarquia, e depois vou aqui a 3D Object e encontramos aqui Terrain. Pronto, clicamos uma vez e o Unity basicamente tem um sistema de terrenos que nos facilita criar terrenos dentro do nosso editor. Portanto, não precisamos de fazer fora do editor os nossos terrenos. Portanto, esta ferramenta de terrenos tem vindo a evoluir já ao longo do tempo. Inicialmente era mais limitada e, como vocês podem ver, o terreno que ele inseriu aqui é bastante grande. Portanto, a personagem está aqui no cantito e é muito grande. E encher um terreno destes demoraria muito tempo. Portanto, a primeira coisa que eu vou começar por fazer é configurar aqui a ferramenta de terreno para fazer com que o terreno seja mais fácil de povoar, para não ficarmos aqui com um deserto. A menos que vocês queiram fazer um deserto, então podem não deixar ficar grande. Portanto, com o terreno selecionado, nós temos estes botões aqui em cima. O primeiro botão permite-nos criar terrenos vizinhos, portanto nós podemos, ao clicar ali, aparecem estes quadrados amarelos e nós podemos clicar e vão ser criados terrenos vizinhos. Já agora, muito importante, a partir do momento que nós adicionamos um terreno, aqui na pasta dos projects aparece-nos aqui o terreno que nós criamos. Portanto, fica com este nome New Terrain. Se vocês quiserem podem mudar-lhe o nome, não há problema nenhum. Podem clicar com o botão direito ou carregar em F2 e fazer mudar o nome. Podem chamar, por exemplo, terreno _ nível 1. Ou até, se quiserem, podem criar uma pasta.
botão direito, folder de terrenos, e colocar lá para dentro para ficar também mais arrumado. Portanto, sempre que vocês adicionarem um terreno novo, ele vai automaticamente ser criado com aquele nome, mas depois vocês podem mudar-lhe o nome. Pronto, voltando aqui então à hierarquia, clicando no terreno, como vocês podem ver, com o primeiro botão criado aparecem estes quadrados amarelos e eu posso clicar e ele criou outro terreno vizinho a este, e agora posso clicar e criar outro terreno vizinho àquele e por aí fora. Portanto, e sempre que eu clico, vão-me aparecendo aqui na hierarquia os terrenos que eu estou a criar, e se vocês forem ver aqui na pasta, se não me engano fica aqui alguns, deixem-me ver onde é que ele está a colocar. Olha, por acaso está a colocar na pasta dos terrenos, estão a aparecer os novos terrenos que ele está a criar. Portanto, vocês em caso de dúvida, selecionando um terreno, podem ver aqui no Inspector o nome que ele deu àquele terreno, portanto o nome que corresponde aqui na pasta do projeto. Portanto, este é o primeiro botão, vocês podem sempre adicionando. Eu não vou querer nada disto, portanto eu vou simplesmente apagá-los. Vocês, para apagar, podem vir aqui à hierarquia e fazer delete. E eles assim vão desaparecendo. Não se esqueçam que eles ficam aqui na mesma na pasta do project. Se vocês não os quiserem aqui, também podem nos apagar. Portanto, eu vou clicar em delete e delete também para desaparecerem. Pronto. Agora, o segundo botão que nós temos aqui é um botão para fazer, digamos assim, moldar o terreno. Portanto, tem depois aqui uma combo box que nos permite selecionar várias opções. Eu vou deixar este para já não vou fazer já nada aqui, por uma razão muito simples. Se eu começar agora aqui a manipular o meu terreno, como eu quero diminuir o tamanho dele, depois essas alterações vão se perder ou vão ficar desfiguradas, digamos assim, porque eu depois vou alterar o tamanho dele. Já agora, esqueci-me de falar nisto, na Transform vocês podem ver a posição do terreno e a rotação e a escala, e não devem mexer em nada com aquilo que aqui está. Portanto, a posição dele é 000, a rotação é a mesma coisa e a escala é 1. Portanto, este deve ser as propriedades, os valores destas propriedades devem permanecer assim. Antes de então manipular o meu terreno, eu vou ao último botão, que é as Settings. E neste último botão vocês podem configurar o terreno. Por exemplo, vocês podem alterar o material que está a ser usado para desenhar o terreno. Neste caso ela não tem nada de especial, mas vocês podem manipulá-lo aqui. Vocês podem manipular estas propriedades Detail Distance, Detail Density Scale, Tree Distance, porque basicamente esta é a distâncias que vocês podem aumentar ou diminuir a qualidade com que ele vai estar a desenhar o vosso terreno. Se você é um terreno muito grande e for correr num telemóvel ou em computadores que não tenham boas placas gráficas, pode ser necessário vir aqui e diminuir estes valores para limitar a distância a que o terreno é desenhado, que as árvores são desenhadas e por aí fora. Pronto, mas aquilo que é o mais importante aqui destas propriedades todas, para quem está a começar, são estas aqui. Portanto, aqui vocês podem definir qual é que é a largura e o comprimento do vosso terreno. E como vocês podem ver, isto está com 1 km por 1 km. Portanto, aí o tamanho gigantesco que ele tem. Eu vou pôr aí 200 metros por 200 metros. Para ver se nós conseguimos fazer um terreno que depois conseguimos mais ou menos preencher. Portanto, o nosso jogo que nós estamos a tentar fazer, nós vamos libertar crianças que foram aprisionadas por uns NPCs, e o nosso objetivo é percorrer o terreno e fazer com que possam até haver uma espécie de labirintos, ou umas casas, ou umas florestas. Portanto, depois aqui nós também podemos fazer experiências, porque quando começámos a manipular isto vimos que 200 por 200 ainda é muito grande, e eu acho que até se calhar até podemos ir fazer mais pequeno. Eu vou pôr 150 por 150. Pronto, a altura de 600 é a altura máxima que depois vocês podem usar para fazer, por exemplo, uma montanha ou qualquer coisa assim do género. Pronto, também existem depois aqui em baixo umas opções. Se vocês quiserem exportar o vosso mapa, o vosso terreno para uma textura com uma escala de cinzentos, e se vocês quiserem também importar, se vocês tiverem, por exemplo, um mapa qualquer que consigam converter em escala de cinzentos e depois importá-lo para aqui e ele fazer as elevações a partir dessa imagem 2D. Pronto, voltando então ao segundo botão, que é o botão que diz
Paint Terrain. Eu vou começar então pela primeira opção, que é o Set Height. Esta opção basicamente é aquela em que vocês usam para definir a altura base do vosso terreno. Portanto, neste momento ele está na posição 000, isto quer dizer que aqui na altura ele está, digamos assim, ali na posição 0. Isto pode criar um problema, que é se nós quisermos, se nós não alterarmos aqui a altura, se nós depois quisermos fazer, por exemplo, um lago ou um rio e precisarmos de empurrar o terreno para baixo, não o conseguimos fazer. Portanto, eu posso-vos mostrar aqui, eu depois volto a estas opções outra vez. Portanto, vocês têm aqui esta opção que diz Raise e Lower Terrain. Basicamente, se vocês clicarem agora no terreno, ele vai fazer estas elevações. E se eu quiser fazer baixar, portanto fazer uma espécie de um lago, ou uma piscina, ou seja lá o que for, como diz ali na ajuda, é left click com o shift, enquanto estiver a carregar no shift. Mas se eu carregar no shift, vocês podem ver que eu não consigo baixar mais do que já está. Portanto, eu posso baixar estas que eu levantei, mas não consigo baixar mais do que já está. Isto porquê? Porque primeiro eu tenho que o subir. Portanto, primeiro tenho que vir esta opção, Set Height, e definir a altura base aqui para o meu terreno. E então eu vou definir, por exemplo, 5 metros de altura base, e vou clicar aqui no Flatten All. Pronto, ele agora subiu tudo, apesar das coordenadas agora continuarem ali 000, ele agora subiu o terreno todo em 5 metros. E se eu agora for à opção de Raise e Lower Terrain, vocês podem ver que eu agora já posso fazer Shift e clicar, e ele já me baixa o terreno até chegar àquele limite, não é? Porque como eu só subi 5 metros, ele não pode baixar mais do que os 5 metros. Pronto, então esta primeira opção, Set Height, normalmente eu utilizo-a só uma vez no início, e a partir daí nunca mais lhe mexo. Depois temos aqui outra opção que é Paint Holes, fazer buracos. Esta opção é muito limitada, porque ela se faz os buracos nos terrenos, mas não os preenche, portanto não faz grutas nem nada do género. Portanto, se vocês repararem, eu cliquei, fiz aqui um buraco, a personagem cai neste buraco, mas depois não tem nada lá dentro. Portanto, se nós quisermos fazer uma gruta, basicamente nós temos depois que sermos nós a construir o interior. Na Unity Store, deixem ver se eu vos consigo mostrar aqui, existem algumas ferramentas que não são de graça, que nos permitem fazer o interior de grutas e outras do género. Portanto, algumas destas ferramentas, uma delas é este Digger, este por acaso eu já o comprei, já não me lembro na altura quanto é que ele me custou, mas basicamente permite-nos fazer estas caves, fazer o interior destes buracos. Portanto, não é só fazer o buraco, é fazer também a parte de dentro, coisa que a ferramenta do Unity não permite. Pronto, eu vou fazer Ctrl Z para voltar a tirar daqui o buraco, e agora vou mudar para então o Raise e Lower Terrain. Portanto, este Raise e Lower Terrain, como vocês já viram, permite-nos fazer então as montanhas e fazer os lagos. Basicamente, clicarmos com o botão esquerdo e com o Shift, enquanto carregamos o Shift, clicamos também com o botão esquerdo para baixar. Pronto. Vocês têm esta parte aqui, o que diz Brushes, onde podem escolher a forma que estão a usar para fazer isto. Portanto, se vocês querem usar uma forma mais ou menos elaborada, podem escolher como quiserem. Depois em baixo tem o tamanho, se vocês quiserem fazer com um tamanho mais pequeno ou com um tamanho maior. Isto é demasiado. É muito pequeno também. Pronto. E depois temos a opacidade. A opacidade funciona quase como se fosse a força da nossa ferramenta. Portanto, se vocês diminuírem a opacidade, a ferramenta é mais sensível. Se vocês aumentarem a opacidade, basta um cliquezinho para ela subir logo e ficar muito alto. Pronto. Como eu quero fazer um nível em que a personagem não vai poder sair dele, vai ter que andar lá dentro, basicamente o que eu vou fazer é... deixem-me voltar aqui ao Set Height para fazer o Flatten All, para ficar tudo lisinho outra vez. Podia fazer Ctrl Z, mas como eu estava a dizer, basicamente o que eu vou fazer agora é, no meu nível, aqui à volta, vou criar umas pequenas montanhas, de maneira que quando o player estiver aqui dentro, ele não consiga sair de lá de dentro. Portanto, vou aqui à opacidade, se calhar vou mudar para este aqui. Quero fazer assim umas montanhas assim à volta, até podemos ver isto de cima, se calhar é mais fácil. Pronto, e a ideia é aqui o player estando ali dentro não conseguir saltar lá para fora. Nós depois vamos pôr uns colliders para limitar
essa possibilidade. Já agora eu vou pegar aqui no player e vou colocá-lo dentro do meu terreno. A mesma coisa na armadilha. Não se esqueçam que nós elevamos isto tudo em 5 metros, portanto, se vocês repararem, eles estão todos por baixo do terreno, porque eles estão em menos 5, portanto, eles pelo menos têm que estar em 5 metros, que é para estarem à superfície do meu terreno. A mesma coisa aqui com a armadilha. Pronto, isso eu agora, enquanto estiver a moldar e executar, posso ver a perspectiva do jogador quando ele estiver a jogar o meu jogo. Portanto, se eu tiver assim, eu posso ver o tamanho das montanhas, a forma das montanhas, e neste momento não é muito importante, mas nós também vamos precisar de evitar que ele consiga saltar e cair lá para baixo. Portanto, convém que as nossas montanhas sejam mais ou menos altas, que é para esconder, ou melhor, para criarmos a ilusão de que isto é um mundo e que não é só uma espécie de um palco. E aqui as nossas montanhas funcionam quase como as cortinas que escondem o que está por trás do palco. Basicamente é essa a nossa ideia, criar a ilusão de que isto é um mundo para o jogador. Pronto, e depois fazemos aqui as montanhas aqui à volta. Nós depois já vamos aplicar aqui umas texturas. Neste momento isto não tem texturas, por isso estes quadrados que nós temos aqui, mas depois nós já vamos aplicar aqui umas texturas. Pronto, e esta é a ferramenta do Raise e Lower Terrain. Portanto, depois se vocês quiserem fazer um lago aqui no meio, já sabem, fazem Shift e clicam para fazer o lago. Nós depois vamos preencher o lago com uma espécie de uma água, que na realidade não é uma água, é um plano, só para dar a ilusão de ser água, mas basicamente será por aí. Pronto. A seguir temos este Stamp Terrain. Este Stamp Terrain, basicamente, como o nome indica, é como se fosse uma espécie de um selo, aplica formas ao nosso terreno. É parecido com o Raise e Lower Terrain, mas basicamente vocês podem aqui definir o tamanho e a força da forma, se vocês querem subtrair, basicamente é baixá-la, ou então se querem aumentar. Eu sinceramente não acho este muito útil, mas se vocês tiverem uma forma que até podem importar para cá e usá-la como, vocês podem criar aqui novos brushes a partir de texturas, vocês podem usá-la a partir daqui. Depois temos o Smooth Aid. Este aqui ajuda-nos a alisar, a criar o nosso terreno de forma mais realista, se for esse o nosso interesse. Portanto, no nosso caso, o nosso jogo vai ser mais tipo low poly, portanto não é muito preocupante se as nossas formas não forem muito realistas, mas basicamente vocês podem ir clicando aqui nestas elevações que nós fizerem e vocês vão ver que ele vai fazê-las mais arredondadas, mais smooth. Depois vocês aqui também podem controlar a força que é aplicado a esta ferramenta da mesma maneira. Depois temos o Paint Texture, que nos permite pintar texturas. Portanto, basicamente o nosso terreno, para parecer minimamente realista, ele não pode ter estes quadrados. Nós vamos ter que aplicar uma textura e para isso temos que criar uns layers. E para isso também vamos precisar de texturas, que é uma coisa que nós neste momento não temos. Portanto, tanto quanto eu me lembro, eu vou aqui só experimentar. O que nós temos aqui são estas texturas esquisitas e nós não temos aqui nada que nos permita usar para fazer o nosso terreno. E então vamos aproveitar a Asset Store para ir procurar alguns elementos que nós podemos usar aqui no nosso terreno. Portanto, a Asset Store tem uma série de elementos. Como nós estamos a pesquisar coisas, convém que vocês usem os termos low poly. E então nós vamos precisar de árvores. Então vou pesquisar por low poly tree. Pronto, e procurem sempre coisas gratuitas. Por exemplo, este low poly tree pack é um bom exemplo em que nós podemos usar. Se não me engano, acho que até já adicionei isto aos meus assets, portanto aí que ele não aparece aqui, mas vocês podem ver que temos aqui uma série de árvores de aspecto low poly, muito diversificadas, o que dá jeito para nós criarmos ambientes diferentes. Pronto, e depois também podemos fazer a mesma coisa para rocks, portanto para rochas, low poly rock, e mais uma vez temos aqui um low poly, que até da mesma pessoa que fez os outros. Se vocês tiverem jeito para a modelação, também podem aproveitar e modelar com o Blender e depois importar para o jogo. Pronto, basicamente vocês clicando neste botão adicionam os vossos assets, depois eles vão nos aparecer no Unity.
Pronto, e depois existem aqui mais outros low poly. Eu vou pesquisar por terrain para ver o que é que nos aparece. Simple Nature Pack. Este aqui também tem algumas coisas engraçadas porque tem flores e tem assim umas verduras que nós podemos utilizar, uns troncos. Portanto, vocês podem também aproveitar este, também é de graça, também está de graça, e aproveitá-lo. Pronto, depois então de adicionarem isto aos vossos assets, vocês no Unity vão aqui a Window, Package Management, My Assets, e agora nesta janela vocês pesquisam pelos vossos assets. Se vocês pesquisarem por low poly, acho que eles todos tinham low poly. Portanto, ter este Simple Nature Pack. Em caso de dúvida, vocês podem ver aqui as imagens, estão a ver? Fazem o download e depois de fazerem o download fazem o import. Aparece-nos esta janela, vocês podem importar tudo. Ok. Depois o Low Poly 3 Pack, a mesma coisa. Portanto, importar. E falta o Rock. Low Poly Rock. Low Poly Rock Models. Este não era este, acho eu. Pronto, eu por acaso até já tenho aqui muitos. Simple Nature Pack. Low Poly Rocks. Este também não era. Pronto, vocês podem fazer, como podem ver, já pesquisei aqui por muitos. Vocês também podem aproveitar e pesquisar outros que queiram utilizar, não há nenhum problema. Acho que era este Low Poly Rock Pack. Vamos importar. Pronto, além disto, se vocês quiserem criar terrenos mais elaborados, a Unity, clicando aqui em Unity Registry, vocês podem pesquisar por Terrain e aparecem-nos estas Terrain Tools. Basicamente, estas Terrain Tools têm outras funcionalidades. Eu vou instalar só para vos mostrar, não é que vamos usar, mas só para vos mostrar. Tem outras funcionalidades, acrescenta ali outras funcionalidades para manipular os terrenos. Continua com as mesmas limitações no caso dos buracos, portanto, continua a não dar para fazer os buracos com o interior. E depois podem fazer o download destes assets, download asset samples from asset store. Ok, deixem ver onde é que isto vai dar. Vai dar esta página. Vocês podem ver que isto vai fazer o download de texturas que nós podemos usar para fazer os nossos terrenos. E depois também tem, se não me engano, algumas, exatamente, vegetação aqui. E se não me engano, acho que até tem algumas ilhas, alguns terrenos já feitos para nós podermos utilizar. Pronto, não se esqueçam que nós estamos a usar o ERP, Universal Render Pipeline, e ele suporta o ERP, e ainda bem. Pronto, isto chama-se Terrain Sample Asset Pack. Então nós vamos aqui aos My Assets e vamos pesquisar por Terrain Sample Asset Pack. Cá está ele, download. É 1 GB, mais de 1 GB, portanto vai demorar um bocadinho a fazer o download e a instalar no nosso pequeno jogo. Pronto. Nós, no nosso terreno, basicamente o que nós vamos tentar fazer é umas áreas onde nós queremos depois pôr umas casas ou umas instalações onde vão estar as tais crianças que nós temos que ajudar a fugir, que foram raptadas. Portanto, isto é inspirado no filme dos Goonies. Para quem sabe, o filme dos Goonies é um filme muito, muito popular nesta altura do ano, no Natal. E o que nós queremos fazer é basicamente percorrer o nível, ir à procura das crianças e libertamos as crianças, e quando as libertamos elas vão fugir e vão desaparecer do nosso nível, e o nível estará completo quando nós libertarmos todas as crianças que estiverem presas naquele nível. Basicamente é isso que nós vamos tentar aqui fazer. E como é óbvio, o nível vai ter armadilhas e vai ter inimigos, vai ter uns NPCs que se vão estar a movimentar pelo nosso nível para dificultar-nos a vida. Pronto, eu vou pôr aqui o vídeo em pausa e quando isto acabar de importar vou continuar. Por vezes, quando nós estamos a instalar assets, aparece-nos esta mensagem, este aviso, a dizer que é necessário instalar estas coisas.
Pronto, e nós a única coisa que temos que fazer é mesmo instalar, apesar de que em alguns casos há aqui alguns moldes que não era preciso, porque nós não estamos a usar o Rider, mas pronto, eu vou mandar instalar para evitar conflitos. Depois, se nós até virmos que alguns são desnecessários, até os podemos desinstalar, como também já fizemos no início da formação. Pronto, mais um passo aqui na importação dos nossos assets para os terrenos. Aparecemos aqui a janela com tudo que ele vai importar. Como vocês podem ver, há aqui alguns brushes que são aquelas, fazem parte daquelas ferramentas que nós temos lá nos terrenos para usar. Eu vou clicar em Import e vamos ver se esta é a última janela com a qual temos que interagir, e a seguir podemos continuar com o nosso nível. Pronto, parece que já acabou de importar. Vamos aqui fechar a janela para voltarmos ao nosso Unity. Vou voltar a clicar aqui no terreno. Pronto, e se vocês pararem agora aqui, esta janela também mudou do Inspector, porque aparecem-nos aqui agora outras propriedades, ok? Mas aquela que nós queremos agora é mesmo o Paint Texture, e o que nós queremos é aqui em baixo onde diz os Layers. Portanto, para nós podermos então aplicar texturas, o nosso terreno temos que criar layers. Aquilo tudo que nós importamos, acho que até já tem layers, portanto vocês podem vir aqui ao Add Layer e já aqui estão layers criados. Eu vou-vos mostrar só como é que se cria um e depois nós podemos usar todos estes. Para criarmos um layer, vamos aqui a Create, vamos aqui um nome, eu vou-lhe chamar Test Layer Create. E depois aqui selecionamos a textura que queremos aplicar a esse layer. Como vocês podem ver, há aqui texturas que têm cores diferentes, porque neste caso são normais, portanto são texturas especiais para dar relevo, para dar detalhe à nossa textura, para não parecer uma textura, digamos assim. Pronto, eu vou experimentar aqui este Black Sand. Quando nós adicionamos o primeiro layer, ele é aplicado automaticamente ao nosso nível todo, ao nosso terreno todo. Vocês podem ver que ele foi aplicado todo aqui. Basicamente ele está a ser repetido. E se nós quisermos agora aplicar ou editar este layer, nós podemos ir aqui, clicar no layer e depois aqui em baixo onde diz Layer Properties, ver as propriedades que vão ser aplicadas. Nós podemos aqui aplicar uma color tint, portanto é como se nós estivéssemos a manchar o nosso layer. Portanto, imaginem que vocês querem criar um efeito, usando a mesma textura, mas querem dar um efeito mais escuro ou mais esverdeado, aquilo que vocês acharem que pode ser usado para dar aqui um toque diferente no vosso jogo. E depois temos aqui então o Normal Map. Se eu clicarmos ali onde diz Select, podemos ir procurar o ficheiro que tem o mesmo nome. Eu escolhi este Black Sand Base, só que aquele que tem o efeito de normal, portanto aquele Black Sand normal. Eu vou clicar duas vezes e se vocês deixarem agora compilar aqui o código, provavelmente no vídeo não dá para ver, mas se vocês em casa experimentarem fazer, aproximarem-se, vocês conseguem ver o efeito de na textura não ficar tão plana, tão esticada, digamos assim, porque a normal vai afetar a maneira como a luz é refletida, portanto, para dar a sensação de que ele tem rugosidade. E vocês, se quiserem, podem manipular aqui este valor para um lado ou para o outro, para darem o efeito que vocês quiserem. Eu vou aqui aumentar o valor, por exemplo, a 2 ponto qualquer coisa, já vai ficar mesmo aqui em 2. Pronto, assim dá a sensação de que as pedras são mesmo reais e de que a textura, o terreno não é plano, mas sim tem alguma rugosidade. Eu vou só experimentar aqui do ponto de vista do jogador, portanto vou executar e o efeito acho que está mais ou menos visível. Se vocês quiserem aumentar o efeito, é uma questão de manipularem aquele valor então da normal. Pronto, eu vou deixar, se calhar até vou deixar este layer para já assim e vou adicionar agora os layers que já vêm feitos aqui dos nossos assets. Vou escolher aqui um destes que tem a relva, Grass B, é só clicar em duas vezes, deixar o Unity compilar. Quando fica com esta cor assim, quer dizer que ele está a compilar os shaders. Pronto, e agora para aplicarem este layer, vocês selecionam aqui. Vocês até podem selecionar vários e depois aplicar vários ao mesmo tempo, mas basicamente eu vou selecionar só o da relva
E vou aqui para esta área onde supostamente eu mais tarde ou mais cedo vou ter um lago, e então vou começar aqui a clicar para aplicar aquele layer em cima. Portanto, e vocês podem ver, podem manipular aqui a força, se vocês querem que, porque ele está a misturar este que eu estou a clicar com o de baixo. Se vocês acharem que é muito fraco ou muito forte, se quiserem aplicar mais rapidamente, ou com mais força para substituir o de baixo. E depois também tem aqui o tamanho, se vocês quiserem aplicar a uma área maior, que vão estar a aplicar com uma ferramenta tão pequenina. Pronto. Basicamente é irem aplicando, podem adicionar outros layers. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, o layer da areia, e vou aplicar o layer da areia aqui no fundo onde supostamente vai existir o meu lago. Diminuir aqui um bocadinho o tamanho, porque ele está muito grande. Se calhar depois também tenho de fazer o lago um bocadinho maior. Mas pronto, acho que já dá para perceberem a ideia. Portanto, podem ir aplicando layers e depois experimentá-los. É só selecionarem, irem clicando, escolher outra forma também, porque agora vocês podem ver que temos aqui muitas formas, portanto, para o nosso terreno. Por exemplo, aqui nestas montanhas que nós estamos aqui a fazer, nós podemos pôr uma textura, se não me engano há aqui uma textura para neve, e aplicamos esta textura, por exemplo, na parte de cima aqui das nossas formas. Deixem pôr aqui, por exemplo, 4. Pronto, isto agora é uma questão de criatividade, irem experimentando aqui com as diferentes ferramentas que o Unity nos permite utilizar. Pronto, e tentar fazer aqui assim um nível mais ou menos engraçado, tentar criar umas áreas, 2 ou 3 áreas para o jogador depois ter que explorar aqui o nosso terreno. Nós depois vamos colocar umas casas também já a seguir para o jogador poder entrar e sair dentro delas e encontrar as tais crianças que nós vamos ter por aqui espalhadas. Pronto, passando ao botão a seguir, que é o botão de plantar ou pintar, eu costumo dizer plantar as árvores. Portanto, um terreno sem árvores é um bocado inóspito, não é? Portanto, nós, como nós estamos a fazer um deserto, estamos a fazer um terreno, vamos aqui arranjar umas árvores. Portanto, vamos aqui onde diz Edit Trees, Add Tree, e agora nesta janela que nos aparece temos que ir procurar um prefab. Nós ainda não falamos de prefabs, vamos falar um dia destes, num dos vídeos a seguir, mas basicamente um prefab é um game object que, além de ter uma forma, já tem componentes adicionados e pode até ter código adicionado. Ok? Basicamente nós para já o que precisamos é de clicar naquele botãozinho ali, redondo, e depois procurar aqui uma árvore que podemos utilizar. Portanto, eu vou aqui em cima nesta caixa pesquisar por tree e ver o que é que nos aparecem aqui. Como vocês podem ver, há aqui algumas árvores que estão com uma cor esquisita, com esta cor, não sei se isto é um magenta, se é roxo, seja lá o que for. E depois há outras árvores que estão assim deitadas. Isto quer dizer que estas árvores provavelmente estão deitadas, são do Blender, foram feitas no Blender e têm os eixos trocados, ok? Portanto, estas árvores que estão com esta cor assim mais esquisita, quer dizer que elas não foram preparadas para o Universal Render Pipeline. Vocês podem ver aqui o nome dela, Tree Type 005. Eu vou cancelar isto, cancelar este. E vamos aqui procurar então esta árvore. Nesta caixinha nós podemos pesquisar. Tree Type 005. Pronto. Reparem que aparecem-nos 3 diferentes. O que nós queremos é aquela que tem a caixinha toda azul. O íconezinho da caixa toda azul. Eu vou clicar nele e vou arrastá-lo aqui para o mundo. Eu vou pôr aqui ao pé do player. Pronto, e vocês podem ver aqui no Inspector que ela tem a Transform, tem o Mesh Render, tem a Mesh Filter e tem um Shader, ou um material, como o Unity lhe chama. No entanto, este material é Standard, portanto, como nós estamos a usar o Universal Render Pipeline, o URP, nós temos que mudar aqui o tipo de material que está a ser usado. No entanto, antes de mudarmos isto, convém nós descobrirmos onde é que está esta textura que ele está ali a aplicar na propriedade albedo. Então eu vou clicar nesta textura e o Unity mostra-me aqui onde é que ela está. Vão ver aqui na janela do Project. Portanto, ele está a usar esta textura aqui, Color Sheet Tree normal, e depois há aqui estas aqui em cima. Portanto, os materiais que são para as outras render pipelines não funcionam universalmente em todas. Portanto, nós temos que os mudar. Então, se vocês forem aqui onde diz Standard e clicarem,
Podem ir aqui em baixo, escolher o Universal Render Pipeline e depois normalmente o que nós usamos é este, que é o LIT. Portanto, o LIT é aquele material que nos permite ter uma iluminação, uma textura e diferentes propriedades. Portanto, ao fazermos isto, vocês podem ver que aqui o material mudou. Agora a árvore já não está com aquela cor, está com uma cor assim esbranquiçada, porque neste momento ela deixou de ter aquela propriedade, aquela textura aplicada. Então o que nós temos que fazer é chegar aqui na janela projeto e arrastar a textura para onde diz ali Base Map, para a caixinha do Base Map. Pronto, e ela volta a ter uma cor. Ok? Pronto, e nós podemos fazer isto para todas as árvores. Parece que pode dar muito trabalho, mas não dá, porque ao mudarmos um dos materiais, estamos a mudá-los todos, em todas as árvores em que eles são aplicados. Portanto, e já agora, neste caso, nestas árvores, o material está aqui em cima nesta pasta que diz materiais. O material que nós temos a mudar chama-se normal, que é este aqui. Estão a vê-lo? Se fizermos a mesma coisa com este que diz fall, basicamente só temos que clicar aqui para vermos qual é que é a textura e depois mudamos aqui para Universal Render Pipeline, LIT, e depois arrastamos a textura para onde diz Base Map. Pronto, e assim as árvores todas automaticamente já ficam com o material aplicado, não temos que andar a mudar árvore a árvore porque elas partilham todas o mesmo material. E agora podemos fazer a mesma coisa para os outros. Existe também uma funcionalidade que nem sempre funciona, não sei se agora está a funcionar melhor nesse não, que teoricamente vai converter estes materiais todos. Portanto, se vocês forem aqui, se não me engano é na janela Edit, deixem ver se eu os encontro, Rendering, Materials, e depois temos aqui Upgrade, Convert Built-in Materials to HDRP, não, nós queremos é este, Convert Selected Built-in Materials to RP, nós estamos a usar a Universal Render Pipeline. Portanto, neste caso ele vai converter o Cold para, ele está-nos aqui a dizer que só tenho um selecionado, sim senhor, eu vou dizer para continuar, e neste caso acho que até funcionou, mas a textura que ele escolheu acho que está errada. Deixem-me só ver aqui. Não, por acaso está correta. É Tree Cold. Pronto, estão a ver? Também podem fazer isto assim. Portanto, selecionando aqui. Podem selecionar vários e depois ir a Edit, Rendering, Materials, Convert Selected Built-in Materials to RP. Pronto, e isto funciona. Nem sempre funciona, já tive situações em que funcionou melhor, outras funcionou pior, mas pronto, é o que é. Pronto, agora, basicamente, para nós não termos de estar a adicionar a cada uma das árvores manualmente, eu vou voltar a apagar esta, vou voltar a selecionar o terreno e vou então adicionar aqui as árvores, portanto, com o botão das árvores selecionado, Add Tree, e depois clicar aqui nesta bolinha, pesquisar por Tree. Pronto, por vezes ele também não atualiza aqui, não faz refresh aqui das previews. Às vezes é preciso manipular aqui esta caixinha para fazer o refresh, porque às vezes ainda aparecem aqui com aquela cor, como se eles não tivessem o shader correto. Eu vou adicionar outra vez a Type 005. Vocês podem adicionar aqui um Bend Factor, nem sempre funciona com todos os modelos. Este Bend Factor é se vocês querem encarvos a ban quando está vento. Eu vou clicar aqui no Add. Pronto, e agora posso adicionar outra árvore. Vou voltar a repetir o processo. Vou aqui procurar uma árvore que seja diferente desta. Pode ser, por exemplo, esta aqui é Type 204. Add. Portanto, e vocês podem adicionar aqui quantas árvores vocês quiserem. E depois, selecionando uma e clicando, vocês veem que ele vai plantando as árvores aqui. A maneira como ele planta as árvores depende destes valores que vocês têm aqui. Portanto, o brush size é a área que vocês vão plantar. Portanto, pode ser maior ou menor. O tree density é a densidade das árvores. Vocês querem que as árvores fiquem mais afastadas uma das outras ou não. E depois aqui a altura é o random entre a altura das árvores. Vocês querem que as árvores umas sejam muito pequenas, outras sejam mais altas. Portanto, podem aumentar aqui esta caixinha, podem esticá-la de um dos lados ou podem deslocá-la para um dos lados. E vocês veem que vão aparecendo árvores. As árvores não ficam todas com o mesmo tamanho, há umas mais pequeninas, outras maiores. Quando puserem árvores a mais, como eu acabei de fazer, vocês podem simplesmente fazer Shift e clicarem enquanto estão a carregar no Shift, que ele vai apagando. Eu, neste caso, voltei-as a apagar todas e vou voltar a plantar aqui algumas à volta do lago, porque acho que é uma área onde faz sentido. E vou pôr aqui umas árvores à frente do player, só para vocês verem um problema que estas árvores neste momento têm. Vou clicar em executar e vocês vão ver que o player vai atravessar as árvores. Neste momento as árvores não têm colliders
e por isso o player não choca com nada e consegue atravessar as árvores. O meu player está a andar muito devagar, eu vou ter que aumentar a velocidade com que ele anda. Que ele está a andar muito devagar, mas pronto, estão a ver? Ele não colide com as árvores. Porquê é que ele não faz isso? Porque o modelo das árvores que nós estamos a usar não tem collider. Ok? Então eu vou fazer outra vez Shift e apagar as árvores todas. E vou então outra vez à árvore 5. Vou arrastá-la aqui para o pé do player. Aqui para o terreno. E vou-lhe adicionar um collider. Não se esqueçam sempre que estamos a utilizar estas que têm a caixinha toda azul. Porque atenção que há aqui outras na pasta Models que têm aquela caixa só com uma das faces azuis. Ok? Este aqui é o modelo. É um modelo que foi criado num programa de modelação. Isto aqui é o prefab, ok? Nós estamos a usar o que diz na pasta prefabs. Eu depois vou explicar o que é que são os prefabs, como é que nós criamos os prefabs, mas para já acreditem só naquilo que eu vos estou a dizer, ok? Portanto, o que nós queremos agora fazer então é adicionar um collider aqui à nossa árvore. O collider pode ser mais ou menos complexo, dependendo do que é que vocês querem. Eu normalmente aplico só um box collider para o tronco. Então vou aqui ao Add Component, pesquisamos por box e aplicamos aqui um box collider. Pronto, vocês podem, se quiserem, podem manter o collider assim, ou então eu vou clicar aqui neste botãozinho que me permite alterar aqui o tamanho do meu collider, porque eu quero que o player possa passar assim ao lado, por baixo das folhas da árvore. Só não quero é que ele atravesse ali o tronco. Se vocês quiserem, em vez de aplicar o box collider, podem aplicar o capsule collider para ser um tronco mais arredondado, mas pronto, basicamente é isto que nós queremos. Ok? E agora temos que aplicar esta alteração que fizemos a todos o tipo de árvores que nós inserimos deste tipo. Ok? Então nós, volto a repetir, isto vai ser explicado com mais calma num dos vídeos a seguir. Nós temos que ir aqui nesta caixinha onde diz Overrides, por baixo onde diz Prefab, e fazer Apply All. Okay? Basicamente o que isto está a fazer é esta alteração que eu fiz a esta árvore vai ser aplicada a todas as árvores do tipo 5. Portanto, se eu agora voltar a acrescentar outra árvore do mesmo tipo, vocês podem ver que ela já tem o collider. As outras não, só esta aqui é que tem. Okay? Pronto, eu vou selecionar e apagar. E agora vou fazer a mesma coisa para a outra árvore que eu tinha aqui, que eu já não me lembro qual é que era o nome dela. Acho que era 24, se não me engano. Não, é o 4, tipo 204. Tipo 204. Vou pô-la ali. Vou-lhe adicionar então um box collider. E vou aqui neste botãozinho diminuir o meu tamanho do meu collider. Portanto, arrastando estas pintinhas que aparecem aqui nas faces do collider, eu posso diminuir o tamanho do collider. Ops, falta de pontaria. Clicar ali naquele botão. Ok. Portanto, o botão é este aqui. Que me permite editar. Eu posso escrever os valores. Portanto, se eu quiser inserir os valores aqui e aqui, ou então posso simplesmente clicar ali e depois ir clicando naquele pontinho do meio e arrastar. Pronto, e quando tiver como eu quero, vamos aqui então onde diz Overrides, Apply All. Pronto, agora vou apagar. Vou outra vez à ferramenta do terreno, selecionar aquela e clicar aqui, para pôr aqui umas árvores ao pé do player e vamos testar agora a ver se ele já colide ou não com as árvores. Portanto, se correu bem, vocês veem que eu agora chego ali e ele já não consegue atravessar aquela árvore. Tal como nós queríamos. E assim as árvores não são só para decoração. Pronto, eu depois vou pôr aqui umas árvores aqui perto disto, umas árvores diferentes. Se calhar diminuir aqui a densidade. Pronto, depois vocês também podem criar caminhos pelo meio das árvores, não é? E depois fazer coincidir esses caminhos com a textura do chão. Por exemplo, se eu quiser fazer aqui um caminho aqui no meio destas árvores, eu posso retirar daqui um bocado das árvores. Por exemplo, assim. E depois vou aqui à textura, pintar aquela textura, se calhar, da areia. Para dar a sensação ao player, olha, tens aqui um caminho que podes seguir. Ok, tentar criar assim um nível com história, um nível que tenha algum sentido. Pronto, depois nós vamos pôr também umas casas e por aí fora para povoar o nosso terreno. Pronto, continuando para o botão a seguir ao das árvores, portanto, que é o último botão que nos falta ver. Este permite-nos adicionar detalhes. Um aspecto muito importante deste botão é que ele adiciona aquilo que vocês quiserem, mas sempre sem colliders. Portanto, nada daquilo que vocês adicionam por aqui vai ter colliders. Nós importamos para aqui rochas. Vamos aqui pesquisar por rochas já agora. Eu vou adicionar uma rocha
manualmente. Estas rochas também têm o mesmo problema dos shaders. Portanto, então, antes disso eu até vou... Portanto, isto está aqui no Low Poly Rock Pack. Vou aqui aos materiais e vou convertê-los. Portanto, vou selecioná-los todos. E vou Edit, Rendering, Materials, Convert Selected, Proceed. Pronto, ele já os converteu todos. Só para vocês verem estas rochas. Eu vou colocar uma aqui à frente do player. Elas também não têm colliders, tal como as árvores. Então eu vou adicionar-lhe um collider. Pode ser o box collider na mesma. Estão a ver? Vou fazer aqui o overrides outra vez. Se vocês quiserem fazer com mais rochas, podem fazer sempre a mesma coisa. E agora vou retirar a rocha. Portanto, foi a primeira rocha que tem o tipo 1. E agora, se eu for aqui para adicionar as minhas rochas, eu vou aqui embaixo onde diz Details Control, List, melhor Add, desculpem lá, aqui é só visual. Depois aqui nós podemos adicionar uma mesh, por exemplo, uma rocha é uma mesh, é uma geometria, não é? Tem as vértices, as arestas, ou então uma textura. Também já lá vamos. Vamos começar pelo Detail Mesh. Portanto, o Detail Mesh, depois aparece-nos esta janela, nós clicamos ali naquela bolinha e vamos procurar a nossa rocha. Portanto, eu vou procurar a rocha. Não se esqueçam que é sempre estas que têm o íconezinho todo azul, a caixa toda azul. Portanto, eu vou clicar na rocha tipo 1, que foi aquela que eu adicionei o collider, clico em Add, e agora vou clicar aqui à frente do player. Densidade 100% não me interessa, o brush size está muito pequenininho, se calhar. Pronto, às vezes demora um bocadinho a aparecerem as rochas, ok? Portanto, eu estava aqui a clicar. Aliás, estas rochas por acaso já apareceram. Estava a ver que elas não iam aparecer. Eu vou fazer Ctrl não Shift e para apagá-las. Pronto, vou clicar outra vez para ver se aparece-nos ali uma rocha ou duas aqui à frente. Pronto, e agora vou executar. Não se esqueçam que esta é a rocha que nós aplicamos o collider. Portanto, teoricamente não devia ser possível atravessá-las, mas é. Porquê? Porque esta ferramenta dos detalhes não aplica, não ignora os colliders. Portanto, se nós tivermos colliders lá, esquece-os. Então, para que é que ela pode ser útil? Pode ser útil, por exemplo, se nós tivermos aqui rochas pequeninas, deixem ver se há aqui algumas que sejam pequenas, e nós quisermos aplicá-las só no chão, por exemplo, estas aqui, tipo 4, se calhar são pequenas, deixem ver se há aqui mais alguma. Não, eu vou experimentar com estas aqui, tipo 402. Portanto, vou aqui ao terreno, vou retirar esta daqui, portanto, selecionar e clicar aqui no menos, e agora vou clicar aqui no mais, Detail Mesh. Portanto, era a Rock Type 2. Acho que era Type 2, não, era Type 4. Exatamente, era uma destas aqui. Portanto, não se esqueçam o íconezinho todo azul. Add. Pronto, mesmo estas aqui são muito grandes para fazerem só uma gravilha, por exemplo, se vocês quiserem. Então o que podemos fazer é vir aqui editar, botão direito editar, e vou diminuir aqui o tamanho. Estão a ver aqui o min width e o max width, o min height e o max height, eu vou diminuí-los. Portanto, vou pôr 0.1, 0.5, 0.1, 0.5. Pronto, e assim podemos fazer umas rochas que estão espalhadas no chão, que o player passa por cima, sempre sem colidir. Portanto, estes detalhes são sempre sem colidir, ok? Nunca se esqueçam disso. Às vezes até eu ainda me esqueço, penso que estou a meter com detalhes com colisão e não tem colisão. Pronto, se vocês quiserem pôr com colisão, a única hipótese que vocês têm é manualmente. Portanto, se vocês quiserem, podem adicionar aqui manualmente as rochas. Não se esqueçam de pôr o box collider sempre. Portanto, e vocês podem aplicar aqui quantas rochas vocês quiserem. Eu vou procurar aqui mais umas rochas e depois adiciono-lhe aqui o collider. Pronto, se vocês adicionarem colliders, fizerem aqui o apply all, passam todas as rochas daquele tipo, passam a ter o collider. Não é preciso adicionar uma a uma, podem adicionar várias colliders de uma vez só, sempre fazendo aqui o overrides e depois o apply all. Portanto, todas as alterações que são feitas àquela rocha
passam a ser aplicadas a todos os prefabs daquele tipo. Pronto, ainda voltando aqui aos terrenos, então, vamos aqui à última funcionalidade, que é a relva. Portanto, se clicamos aqui no mais e depois fomos a Grass Texture, neste caso são texturas, portanto não são geometria, é mesmo só uma textura. Clicamos aqui na bolinha e vamos procurar aqui, por exemplo, esta aqui, que diz Brush A Base Color. Pronto, vou clicar no Add e depois é só clicarmos, convém selecionar. Eu ainda tinha aqui selecionado as rochas, portanto ele aplicou rochas, não há problema, até ficou bonito. Ele aplicou rochas e a relva, mas eu agora vou clicar só com a relva, tirei dali selecionado. Pronto, e vocês podem clicar aqui na relva. Portanto, este tipo de relva é 2D, portanto são texturas, não colido, o player atravessa-as. Vocês podem também controlar a cor que elas têm, vocês podem ver, elas estão a abanar ao vento, apesar de nós não deixarmos nenhum vento à nossa cena, mas elas já estão aqui a abanar ao vento. Podem controlar o tamanho e a cor delas também na janelazinha, portanto aqui com o Edit. Aqui vocês, se acharem que elas estão muito grandes, podem vir aqui também diminuir, ou pôr, por exemplo, 0.5 e 1, 0.5 e 1, e aqui a cor de quando elas estão mais saudáveis ou mais secas. Pronto, elas assim ficam mais pequeninas, neste caso porque eu diminui o tamanho delas. Pronto, e estes detalhes, não se esqueçam, podem ser texturas, podem ser geometria, mas sempre sem colliders. Nada disto aplica colliders, o player nunca vai colidir com qualquer um destes elementos. Se vocês quiserem utilizar árvores mais realistas, na Unity Asset Store vocês podem pesquisar por URP Tree, Universal Render Pipeline Tree. Pronto, e vocês encontram aqui alguns exemplos de árvores que são gratuitas. Esta que diz Conifers é um bom exemplo de uma árvore que foi criada usando a ferramenta SpeedTree do Unity. Portanto, se vocês quiserem criar as vossas próprias árvores, também é possível usar essa ferramenta. E faz com que as árvores, além de poderem ter um aspecto assim mais profissional, mais realista, também têm folhas que abanam e os ramos abanam. Portanto, se quiserem experimentar, podem adicionar esta aqui também ao vosso jogo, aos vossos assets, e depois aqui no Package Management My Assets pesquisamos aqui então pelas nossas Conifers, fazemos o download e importamos para o nosso jogo. São 100 e poucos megas, portanto isto é relativamente rápido. Clicar aqui no import. Estas árvores também, porque foram criadas com a ferramenta SpeedTree, também têm vários níveis de detalhes, aquilo que chamam os LODs, e faz com que sejam mais leves se nós temos muitas árvores no nosso nível. Pronto, como este package é disponibilizado para diferentes render pipelines, vocês aqui podem escolher qual é que estão a utilizar. Nós estamos a usar o URP, clicamos neste botãozinho e depois no import. E quando terminamos, clicamos aqui no delete, que é para ele apagar este código que faz este trabalho de importar os assets já na render pipeline que nós estamos a utilizar, sem ser preciso estarmos a fazer a conversão como fizemos com os outros assets. Pronto, e se quiserem importar outros assets, estejam à vontade para experimentar, para importar casas, fazer pequenas povoações, se vocês acharem interessante isso. Eu vou fechar isto aqui só para vos mostrar. Portanto, agora aqui no terreno, eu vou adicionar então estas árvores. Eu não as vou usar, portanto é mesmo só para vos mostrar como é que elas funcionam. Vamos aqui, por exemplo, buscar aqui uma que diz Medium. Portanto, estas árvores são criadas com uma ferramenta chamada SpeedTree. Se vocês quiserem, podem também as criar, experimentar aqui. Já vos mostro onde é que ela está. Pronto, agora eu adicionei aqui então as Conifers. Vou diminuir aqui o tamanho para elas não ficarem muito grandes, que elas são muito grandes. E elas também não têm coladas, se não me engano, acho que estas também não têm coladas. Pronto, eu já cliquei, podem ver que elas estão com aquela cor de ele estar a compilar os shaders. Mas vocês agora, se testarem, vão ver que elas também abanam com o vento, apesar de não termos vento no nosso terreno. Nós já vamos pôr também um ponto com o vento, só para experimentarmos. Pronto, elas estão aqui.
Elas estão a abanar com o vento, estão a ver, e estas sim dobram, portanto ficam inclinadas para um lado ou para o outro com o vento. Se vocês quiserem controlar o vento, podem adicionar aqui um objeto vazio, eu vou-lhe chamar mesmo vento, e depois há aqui um componente que é Wind Zone. E vocês aqui podem controlar. Estão a ver, ele ficou ali naquela posição. Se vocês querem que o vento seja direcional dentro de uma esfera, a força do vento, se querem que a turbulência, portanto isto aqui é uma questão de experimentarem e verem o aspecto que vocês querem dar aqui às vossas árvores quando elas estão a abanar com o vento. Portanto isto é mais uma funcionalidade do motor de física do Unity que vocês podem utilizar para criar uns efeitos mais realistas aqui nas nossas árvores. Como vocês podem ver, quando eu me for afastando das árvores, como elas são criadas com aquela ferramenta Speed Tree, elas vão diminuindo a resolução, portanto, para facilitar aqui a vida da placa gráfica. Aquelas ali não, aquelas que nós metemos não têm essa funcionalidade, elas simplesmente ficam pretas, é como se não estivessem iluminadas, mas estas vão diminuindo a resolução e fazem com que o jogo não fique muito pesado, mesmo com muitas árvores. Pronto, isto foi só mesmo para experimentarmos. Eu vou voltar a apagar estas árvores aqui, porque eu não as quero usar. O aspecto que eu quero dar é mais low poly. A ferramenta Speed Tree, se não me engano, anda alguns para aqui. Deixem lá ver onde é que ela anda. Se é que ela ainda anda por aqui. Se não me engano, ela costumava estar alguns para aqui. Se calhar agora é preciso instalar qualquer coisa. Pronto, mas fica só a ideia, se alguém depois quiser experimentar. Eu não vou estar a perder mais tempo com isto, uma vez que nós já perdemos muito tempo e este vídeo já é muito grande, mas vocês podem depois pesquisar por Speed Tree e se quiserem ter a paciência de experimentar e criar aquele tipo de árvores mais realistas. Pronto, não se esqueçam, a ideia é nós criarmos aqui umas zonas para as nossas crianças serem salvas, portanto criar aqui se calhar umas 2 ou 3 zonas, depois vamos criar aqui uns caminhos no meio para os NPCs andarem a passear. Nós ainda não metemos os NPCs, será na próxima sessão que vamos começar a pôr os nossos inimigos. Portanto, até lá podem fazer aqui um nível, não precisa ser um nível muito elaborado, nós podemos sempre acrescentar coisas com mais paciência e com mais conhecimentos, podemos sempre ir acrescentando algumas coisas. Já agora eu lembrei-me da água, também podemos acrescentar ali a água. Vamos aqui pesquisar também por URP Water. Nos assets que a Unity normalmente disponibilizava havia planos para a água, mas agora aparentemente não há. Temos este Simple Water Shader URP, temos este. Portanto, eu, se não me engano, um que funciona minimamente bem é este Simple Water Shader URP. Portanto, é só clicarem, adicionar aos vossos assets e depois vamos experimentar aqui como é que ele funciona. Portanto, eu já o tenho na minha coleção de assets, portanto deve estar aqui como Simple Shader, Simple Water Shader URP. Pronto, vamos ver se fica assim tão bonitinho como ali parece estar. Às vezes estas imagens são enganadoras, mas vamos experimentar importar. Também é pequeno, são 2 megas. Pronto, estes planos que simulam a água basicamente não criam volumes de água, criam mesmo só um efeito de água, que é só para criar a ideia que está ali a água. Portanto, eu já importei, se não me engano é este, Igniter Coders, Prefabs, Waterblock 50 metros. É só clicarmos e arrastarmos e vamos ver qual é o aspecto que isto tem. Muita água, é muito grande. Eu vou diminuir, arrastar mais para baixo. Ainda está a compilar o shader. Pronto, nós vamos ver que já ali está o efeito da água. Eu vou diminuir isto porque isto está gigantesco. Isto quer dizer que este material é muito grande. Vocês aqui depois também têm possibilidade de mexer nas configurações, no aspecto da água, se vocês quiserem fazer com que a água seja mais ou menos transparente. Aqui no alfa podem mudar aqui a cor da água. Eu vou mudar aqui se calhar por uma cor mais clara, assim. E depois também costuma haver aqui para a ondulação,
porque se vocês repararem ele agora está a atravessar aqui o meu terreno. Mas eu vou diminuir também aqui o tamanho dela, 0.2, 0.2, 0.2, porque o meu lago é muito pequenino, é mesmo só ali. Se calhar 0.2 é pouco, 0.3. Pode ficar assim. Pronto, e vocês aqui podem então controlar o aspecto que querem, se querem mais reflexão ou menos reflexão, a textura que é usada para a reflexão. Atenção que usar muita reflexão por vezes pode nos criar problemas, nomeadamente se o nosso jogo depois for executado em telemóveis e coisas do género. Eu agora vou só com a personagem até ali ao pé do lago. Esta personagem está a andar muito devagar, eu vou aumentar aqui a velocidade do meu player. Que era aqui no movimento, a velocidade de andar estava em 3, eu vou pôr em 5. Senão depois demoramos muito tempo a testar aqui o nosso jogo, assim já anda um bocadinho mais rápido. Pronto, como eu estava a dizer, estes efeitos de água perdem-se se nós entrarmos para dentro da água e se a câmera entrar para dentro da água, porque vê-se que aquilo é só um plano, não é? Então o que vocês podem fazer, se não quiserem permitir que entre a água, também é colocarmos depois um collider. Por exemplo, podemos por colocar aqui um box collider e depois controlar aqui a posição do collider e assim evitar que o personagem entre para dentro do collider. Eu vou diminuí-lo, diminuir aqui o tamanho do meu collider com alguma paciência, que é sempre necessária para quando estamos a fazer os jogos. Já me fugiu daqui o collider. Ele está muito baixo, portanto eu aqui no Y vou pôr para aí 1 metro de altura, se calhar, porque acho que ele até está por baixo, exatamente, ele estava por baixo do terreno, portanto assim já é mais fácil eu manipulá-lo aqui com o rato. Pronto, e se nós quisermos até podemos depois pôr aqui o script de tira vida, só que para dar vida, para ganhar vida, e o player sempre que chegava à água ganhava vida, por exemplo. Pronto, ele assim já não deve conseguir entrar para dentro da água e anda aqui à volta da água. Pronto, outra coisa que eu também costumo fazer, que agora lembrei-me por causa deste collider, é colocar um collider à volta do terreno para o player não cair. Portanto, às vezes os players vão tentar, não sei se vocês alguma vez viram vídeos de speedruns de pessoas que tentam terminar os níveis dos jogos o mais rápido possível, e às vezes o que eles fazem é procurar sítios onde os colliders não estão a ser aplicados e fogem daquilo que é o percurso normal do nosso jogo. Então, aqui uma coisa que eu costumo fazer é criar os limites. Portanto, criei aqui um objeto vazio, que chamo limites, e depois vou adicionar aqui box colliders. E a ideia destes limites, eu vou fazer aqui o reset para ele ficar no 000, é que os limites, os colliders vai de uma ponta à outra do terreno e não deixa que o player saia. Portanto, eu vou aqui, por exemplo, ao Y e vou pôr 50, a partir dele não consegue saltar mais alto do que isto. Depois aqui no X vou pôr 150, ok, e agora é só centrar aqui com 75. Pronto, e já tenho um dos colliders feitos aqui de uma ponta à outra. Vou só aqui nos Z's aumentar também, se calhar mais um bocadito, 5. Pronto, a ideia é fazer isto à volta de todo o terreno, e assim o player, quando se algum tentar fugir do terreno, o que ele vai fazer é começar a bater aqui contra uma parede invisível. Acho que era deste lado que estava, estão a ver? Estou a bater na parede invisível e não consigo sair, nem consigo fugir daquilo que eu estou a desenhar no meu nível. Portanto, agora posso duplicar, copiar este componente, colar o componente como um novo, e agora é só mudar a posição dele aqui no eixo dos Z's, portanto 150, porque o meu terreno tem 150 de largura, já está daquele lado, vão ver? E agora vou colar outro, e neste caso vai ser 75,
que é para ele agora ficar aqui de um destes lados, só que agora tenho que manipular os outros eixos, portanto aqui agora vai ser 5, aqui se calhar vai ser o 150, foi para aquele lado, não há problema, e agora é o eixo dos Z's que eu tenho que aumentar para 150. Pronto, eu já fiz daquele lado, e agora vou copiar este e colar como um novo, e agora é só pôr aqui no X o 0, e tenho os limites do meu nível traçados, mesmo que o player tente fugir e tente saltar as minhas montanhas que eu estou a criar ali à volta, ele não vai conseguir fugir para lado nenhum. Pronto, o resto vocês agora divertem-se um bocadinho a fazer o vosso nível, o vosso terreno, e nós continuamos no próximo vídeo com os NPCs, portanto vamos fazer aqui os nossos inimigos.